Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Pool. Hoje comigo tenho o Vasco, o António e pela primeira vez tenho o Marco Polo, grande fã da Williams Racing e que está aqui hoje também, coincidentemente, num programa que vamos dedicar quase na sua totalidade à famosa escuderia britânica. Vamos começar, no entanto, pela uma pequena análise ao Grande Prémio de Itália, que foi, para muitos, eu incluído, o melhor Grande Prémio dos últimos anos, por várias razões, mas uma das principais razões é o descalabro da Mercedes, mas também pela emoção que foi ver tantas equipas com hipótese de ganhar a corrida e de poderem chegar ao pódio. No final, Gasly acabou por ganhar para a AlphaTauri, Carlos Sainz acabou por fazer o segundo lugar e o terceiro lugar foi para Lance Stroll da Racing Point. Começava por ti, António, tens estado ausente nestes últimos episódios. Como é que viste o Grande Prémio de Itália? O que é que achaste da corrida? E se gostaste como eu de ver um não Mercedes a ganhar, e para além de não ser um não Mercedes também não foi um Ferrari nem um Red Bull. Claramente, adorei. Foi talvez o meu grande prémio favorito nos últimos anos, seguramente. Por tudo o que disseste. Primeiro, por não ser um Mercedes, um Red Bull ou um Ferrari. Portanto, há outras equipas a lutarem ali pela vitória e pelo pódio. E depois por ser uma luta a três jovens de muita qualidade. Enfim, se bem que eu não gosto particularmente do Stroll, mas já lá vou. Mas a luta entre o Gasly e o Sainz foi brutal. Dois pilotos de muita qualidade, em que estão a ter boas exibições este ano, apesar do Sainz com algum azar aqui e acolá. Mas gostei muito de ver do Gasly, da forma como ele reagiu ao ter sido despromovido da Red Bull e conseguir mentalmente recuperar e estar num bom sítio e conseguir mostrar o que ele tinha mostrado antes de ir para a Red Bull. E aí também deixa talvez uma dor de cabeça para a equipa da Red Bull ter que gerir no futuro. Não sei até que ponto é que vão gerir o Gasly, a Albon e etc. Mas isso talvez nas próximas semanas, meses, vamos ver o que é que vai acontecer. E depois destacar também a grande corrida do Sainz e da McLaren. A McLaren foi a segunda equipa mais rápida, portanto, atrás da Mercedes. A Mercedes foi a mais rápida, aconteceu o que aconteceu, e foi incrível o rendimento, a velocidade da McLaren, que deixa bastante satisfeito por ver mais uma equipa que vá lutar por mais pódios, eu diria, até ao final da temporada. E a minha imagem favorita, tenho duas imagens favoritas deste fim de semana. Uma é o festejo dos três no pódio, dos três sentados à conversa, que acho absolutamente brutal. E a outra é a do Sainz a sair do carro, com aquele grito daquele que foi tão perto a vitória. E isso mostra muito a fibra dele, a fibra de campeão. Tem ali... Há um diálogo com o engenheiro dele a 3 voltas do fim, em que o engenheiro lhe diz que Carlos, cuidado, estás em segundo lugar, como a dizer, não te descontroles, porque o segundo lugar já é muito bom para nós, e ele responde, mas tome, eu quero a vitória, eu quero esta vitória. E não desistiu até ao último segundo, ao último milímetro, não é, da pista. Eu sempre gostei do Sainz, mas ver aquela imagem e essas a conversa com o engenheiro fez-me gostar mais. Isso é uma boa... e comparando, por exemplo, com o Stroll, não é que ele chegou ali a terceiro lugar resignado, porque ele também teve a vitória na mão, não é? Ele teve a arrancar à frente do Sainz, por exemplo, não é? E que cometeu ali um erro no arranque, do segundo arranque. E via-se resignado, como... Enfim, não é mau. Gosto da fibra num piloto e, portanto, gostei de ver isso no Sainz. Que haja mais grandes prémios desses até ao final da temporada. Vamos ver. Vasco, como é que tu viste este Grande Prémio de Itália?
Vi com muito entusiasmo, também acho que partilho um bocadinho da vossa opinião. Não falando, não repetindo aquilo um bocadinho que o António disse, se calhar gostava de começar por dizer aquilo que não gostei. A primeira coisa é, e pegando com uma das notícias que não vamos desenvolver, mas só para dar aqui uma alfinetadazinha, estava à espera que os viesses de azul, salveado, em honra à nova Alpine que vai começar. F1 ou Alpine Exatamente. F1. Estava à espera Não, que viesse não, de azul. Eu vim de azul, não por essas razões, mas acho que a grande desilusão do fim de semana foi a Renault. Quer na qualificação, já não vou falar tanto na corrida, porque a corrida foi teve uma grande dose de sorte, lá está, de várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo e que condicionaram o resultado final, como é óbvio, mas acho que a Renault foi uma das grandes desilusões deste fim de semana. Estava à espera de mais velocidade, de um melhor resultado. E a outra desilusão também do fim de semana acabou por ser a própria Red Bull. Aliás, eu confesso que não consegui perceber porque é que o Max Verstappen desistiu. mas supostamente próprio... problemas no motor. Sim, supostamente, mas foi estranho. E a outra coisa, o resultado do próprio Albon também foi muito decepcionante, até mesmo em qualificação. Eles nunca conseguiram, o que me levaria a pensar que a Honda era a principal prejudicada pelo fim dos modos de motor. Mas quer dizer, a partir do momento em que um carro com motor Honda ganha o Grande Prémio, sim, mas há uma circunstância especial que provoca isso, não é? Que é o recomeço da corrida, Gasly ficar à frente de Raikkonen quando o Hamilton entra nas boxes para cumprir a sua penalização, Raikkonen a servir de travão e tampão aos outros que vêm atrás, e Sainz, quando passa Raikkonen, já estava a quase 6 segundos de Gasly. E recuperou, mas era mais uma volta e passava, mas as diferenças num circuito como Monza, com a rapidez e velocidade de Monza, são curtas, não, em termos de tempo. Não, claro, 6 segundos é uma eternidade. Sim, mas isso só vai reforçar um bocadinho. Aliás, que Viata acabou em 10º, salvo erro. Sim, está bem. O Sérgio Pérez é que acabou em 10º, mas sim, acabou por ali. Mas o Sérgio Pérez também acabou em 10º e o Stroll ficou em 3º. Eu acho que não é por aí. Eu acho que este fim de semana, se calhar, dá pouco para ver o real impacto desta alteração dos modos de motor. A Red Bull teve um mau fim de semana. Sim, mas a Red Bull teve um mau fim de semana. A Red Bull foi a grande derrotada deste fim de semana. Sim, claro, no meio disto tudo. Mais do que a Ferrari, porque a Ferrari já estávamos à espera. A Ferrari já estávamos à espera. A Red Bull é que foi a grande surpresa pela negativa, que de facto é um carro que não conseguiu competir nem com a Renault, nem com a McLaren, nem com a Mercedes, nem com a própria Racing Point da altura. E só uma nota final também para as desilusões. Eu não, apesar do Lance Stroll ter feito um bom resultado, um pódio, é um excelente resultado, eu confesso que acho que ele teria tido, se calhar, já ouvi entretanto umas explicações que o carro não tinha gripe ao arrancar, não sei, não me interessa. O que é facto é que estas coisas, as razões, amanhã ninguém se lembra. Os resultados é que ficam. E o que é facto é que o Lance Stroll, em teoria, teria condições para ter feito um resultado se calhar melhor. E não fez. Portanto, também acho que no meio do que é um bom resultado, se calhar poderia ter feito um bocadinho melhor. Mas pronto, acho que também o Gasly é um excelente vencedor e o Carlos Sainz também poderia ter sido um excelente vencedor. E gostei muito daquelas voltas finais que deram um entusiasmo muito que já não se sentia há muito tempo na Fórmula 1. Sim, eu até pus no Twitter que a última vez que me tinha sentido assim tinha sido no Grande Prémio do Brasil de 2012, quando Alonso e Vettel disputavam o título e o Vettel tem aquele acidente na primeira volta e fica com o carro meio destruído e mesmo assim aguenta e vai até o fim, mas houve aquelas últimas voltas finais do Brasil que não se sabia o que é que ia dar, pois Vettel acaba por chegar ao 6º lugar, que era o que precisava na altura, salvo erro. E conseguiu os pontos que necessitava para ser campeão, e desde então que não me sentia assim numa corrida. Eu acabei a corrida sem fogo, confesso. Aquela última volta eu estava ali e a minha mulher até achava que eu era maluco, porque
eu estava ali a dizer vamos, a ver se o Sainz lá chegava e conseguia passar o Gasly. Agora, em relação à história do Party Mode, eu tenho uma análise mais definida sobre o Party Mode. Eu acho que o Party Mode claramente beneficia a Renault, porque a Renault consegue expor a superioridade do seu motor de uma forma mais clara e em curta distâncias para o motor da Mercedes. E estamos a falar de um circuito rápido que é de motor, não é? Obviamente que depois em circuitos mais sinuosos, tanto a Renault como a McLaren vão ter mais perda por causa da aerodinâmica, mas notou-se que o motor Renault aguentava-se bem e conseguia fazer bons tempos, e não é à toa Carlos Sainz faz o seu lugar na cadeira de partida. E depois na corrida é que ficou ainda mais em evidência o que é que o Party Mode deixa de provocar, que é as ultrapassagens. Tornou-se mais difícil ultrapassar, mesmo com DRS aberto, porque os carros têm um andamento mais parecido e viu-se Bottas não conseguiu passar ninguém a corrida toda. Bottas, que é a grande desilusão de todo este grande prémio. Eu não quis estar a bater no Bottas porque já parece que tenho um segmento fixo para bater na Mercedes e no Bottas, mas acho que esse então foi uma verdadeira decepção. E acho que já começa a ser um bocadinho repetitivo estas performances do Bottas que são uma decepção, mas pronto, adiante. E outra coisa, para passar a palavra ao Marco, onde se notou também a história da ausência do Party Mode foi na própria Williams, em que Russell já não conseguiu o milagre de ir à Q2. Eu já aqui tinha dito uma vez que a minha teoria das passagens de Russell à Q2 era o uso do Party Mode no fim da Q1. E a Party Mode não dá para usar em todas as sessões, portanto ele usava ali naquele momento para poder passar à Q2 e sair nos 15 primeiros. Aqui não tiveram Party Mode e o Williams foi uma clara última classificada na qualificação. E depois na corrida, Latifi bateu à porta dos pontos. Russell é que mais uma vez parece que é alérgico aos pontos e ficou para trás. Marco, o Williams, como é que tu viste este grande prémio de Itália? Diz lá. Olá, primeiro boa noite, quero dar-vos os parabéns a vocês, gajos, os rapazes, porque vocês estão a fazer uma coisa que acho que sim, que tem o seu valor neste mundo dos podcasts, que é pessoas que gostam de Fórmula 1, que jogam jogos de Fórmula 1, que têm uma comunidade e falam de coisas sem cada um puxar a sua sardinha, o seu ditado já. Abraça a sua sardinha. Sim, isso já estou muito tanto fora de Portugal, nem sei falar o português. Não, a minha Williams é um caso tristeza desde 2000 e não, pronto, vou ser sincero, desde 2005 acho que aquilo foi o descalabro. Sempre a descer, aquilo tudo começou muito mal, mas é como tu dizes, eu acho engraçado é que pronto, é mais que provável que o Russell usa o Party Mode, as configurações mesmo no último minuto, quando a pista está vazia. Também na pista, em imagem. Sim, ele não é da Williams. É da Williams também? Não é da Williams, acho que ele é mais McLaren, não sei porquê. Pronto, tem bom gosto. Sim, está bem, vamos ver. Vai levar com uma coleira, a Williams é essa lixa. Não, mas é que eu já reparei que o Russell sai sempre quando a pista está vazia, quando aquela pista, quando ele faz o outlap dele, quando ele inicia a volta rápida, a pista está quase vazia. E o Party Mode, nesse sentido, para ele, funciona bem melhor. Pronto. Depois, em corrida, é engraçado é que ele fica sempre atrás do Latifi. É que o Latifi em corrida está sempre mais próximo de conseguir pontos do que ele. É uma coisa que eu reparo sempre que ou passou-se o acidente em Spa, mas pronto, foi diferente. Mas Spa era passageiro, não teve hipótese. Pronto, aquilo não... Mas é uma coisa engraçada, é que, pronto, eu acho que ele tem que mudar mesmo, tem que ir para a Mercedes, tem que mandar o Bottas embora e ir para a Mercedes para mostrar para mim, o seu potencial que ele tem. Mas a Williams é um caso... Primeiro, chassi mal feito, nos últimos 5 anos, aquele chassi é uma dor de cabeça. Eu não estou a ver... tudo começou... Pronto, eu sou a pessoa que... O meu pai diz que eu sou um bocado... entreguista, não, como é que é? O meu pai diz que eu sou independentista, da coisa de independentista, porque desde que o Toto Wolff esteve na Williams, aquilo começou a cair. É um conspiranoico.
Sim, eu não gosto do Toto Wolff. O homem pode ser um grande gestor, mas Estás em família aqui. aquilo, pá, desde a questão de pôr lá a mulher dele como piloto de testes, pá, para mim foi tudo que começou. O dinheiro, levar o Paddy Lowe, para mim foi o golpe final. Agora, pronto, não sei, eu sinceramente é muito triste para mim ver aqui que o estado que a equipa chegou e prova-se nos grandes prémios. É que a equipa é a pior equipa nos últimos 3 anos, acho eu. Sim, Sim, exceto as paragens nas boxes, onde consegues as sei, mais rápidas. essa equipa sempre, mas os últimos 3, se eu não estou em erro, os últimos 3 anos que aquilo andava sempre a pior equipa, os últimos 3 anos, eu até quero esquecer. São os últimos 3 anos a equipa é o pior, aquilo não funciona, o chassi, e tem umas instalações, não sei se vocês já conhecem, já se passearam Grove, por sim. Grove, aquilo em Grove tem um nível tecnológico que poucas equipas têm. E não sai de nada dali, é incrível. E pronto, agora com o fim do clã Williams, eu duvido muito que vai melhorar muito, mas uma coisa boa já, para mim, que é o bom ver, foi o Simon Roberts tomar a rédea da equipa, porque ele vem da McLaren, ele fez parte da transição da McLaren há 2 anos, acho que foi 2 anos, sim. Acho que ele iniciou o processo, ajudou, não foi o principal mentor, mas esteve envolvido. Vamos ver, mas os grandes prémios para mim, eu vou te dizer, eu estou a apostar todos os dias, todos os fins de semana, meto 5 euros, como chegamos a um ponto. É só um ponto, eu não quero saber do dinheiro. O Latifi já te deu uma vitória este ano, porque já fez um pontinho. Pronto, mas aquilo vai ser muito mal. Aquilo está. Ui, epá, o meu pai vê só, o meu pai liga-me só para me chatear a cabeça assim, então, como é que está a tua Fórmula 1? E disse, o pai não está a ver, ele, estou. Não, mas eu quero saber como é que tu estás. E disse, pai, deixa-me em paz, deixa-me sofrer. E o meu pai é todo. E o meu pai Para quem não sabe, o Marco, para além de ser grande fã do Williams, é sportinguista também. Portanto, o sofrimento corre-lhe nas veias. Mas falando da Williams e mudando de assunto, este grande prémio marcou o fim da era Williams, digamos assim. Não é? A equipa criada por Frank Williams e Patrick Head basicamente acabou este domingo, neste grande prémio de Itália. Com a venda da Williams ao grupo Dorilton, anunciou-se aquilo que já tínhamos aqui previsto também, que foi a saída da Claire Williams, e também veio a confirmação de que a família Williams sai definitivamente da Fórmula 1 e se afasta. Para vos dar uma pequena ideia, ao longo dos últimos 45 anos, a Williams ganhou 9 campeonatos construtores, 7 campeonatos pilotos, teve 114 vitórias em grandes prémios, 312 pódios. E só para vos mencionar a lista o panteão dos deuses que passou pela Williams nas suas diversas versões. Mario Andretti, Jenson Button, Damon Hill, Alan Jones, Nigel Mansell, Juan Pablo Montoya, Ricardo Patrese, Nelson Piquet, Alan Prost, Carlos Reutemann, Keke Rosberg, Nico Rosberg, Jacques Villeneuve, Mark Webber, Clay Regazzoni, que foi o primeiro vencedor pela Williams em 1979 no Grande Prémio do Reino Unido, e o mítico Ayrton Senna. Estes são só alguns dos nomes que passaram pela Williams, são os principais nomes que passaram pela Williams, mas tirando Ferrari e McLaren, mais nenhuma equipa de Fórmula 1 teve um panteão de pilotos como tem a Williams. E é impressionante o legado que esta equipa deixa na Fórmula 1 e aquilo que conseguiu ao longo destas muitas décadas. Marco, eu começava por ti, tu que és o fã número 1 da Williams aqui no nosso grupo. Qual foi para ti o momento mais marcante da Williams na Fórmula 1 desde que tu vês Fórmula 1? É assim, eu comecei a seguir a Williams porque ela foi fundada no ano do meu nascimento, 77. Foi a base que eu, quando comecei a ver Fórmula corridas, e por acaso, no ano que eu comecei a ver corridas a sério com o meu pai, o Alan Jones foi campeão, foi em 80. Foi tipo, eu fiquei tipo, uau, esta equipa é a melhor, Alan Jones, porque era um piloto que, por aquilo que eu percebia, o meu pai me explicava, só dizia as neiras, era tipo, eu não quero saber, vai-te ali, exato. Era um piloto sem papas na língua. Para mim, vou-te dizer, gostei imenso de ver. Eu não sou grande fã do Nelson Piquet, é o teu piloto favorito, um dos pilotos. Eu não sou grande fã dele, mas eu via vídeos e isso tudo. Ele fazia o carro bailar. Há uma ultrapassagem que ele está a fazer drift
num carro, está a ultrapassar um carro, ele está pelo Essa é a interno. ultrapassagem ao Senna. Em E Budapeste. no Hungaroring em 86. Ele põe o carro numa posição que o carro passa e eu fico assim, oh meu Deus. Foi tipo, Nelson, em top, vou dizer assim, a semana passada vocês fizeram o top dos vossos pilotos, eu vou fazer o top dos meus da Williams. A Ayrton Senna para mim foi muito importante porque era o Ayrton Senna, mas não é o meu topo número 1, é o meu top número 3. É o número 3. Gosto do Nelson Piquet, mas para mim o piloto que mais me fez seguir a Williams e coisa foi o Damon Hill. Damon Hill, que para mim é o piloto mais underrated que passou pela Fórmula 1. Tem uma história engraçada. Se forem ver o percurso dele na Fórmula 1, ele tinha tudo para ser um dos grandes nomes da história e quase ninguém fala do homem. E sobretudo depois do que fez em 1994, em que numa equipa completamente... Para mim foi o campeão. Para mim foi o campeão. Sim, porque o Schumacher fez uma autêntica sacanice com ele. Na Austrália aquilo devia ter sido o Schumacher expulso do campeonato. Eu acho que o Damon Hill, mais do que o título mundial que ganhou depois em 96, deve ser valorizado pelo que fez em 94. Porque é preciso ter muito caráter e muita força mental para apanhar aquela equipa e naquela situação toda e levar aquilo para a frente. E não foi só o acidente do Senna, é que o carro em si era mau no início do ano. Atenção, era. O carro era um perigo. Sim, e aquilo, eles demoraram várias corridas a conseguir pôr o carro no ponto. Sim, eu acho que até houve um rumores que o Patrick Head ia sair antes do acidente de Senna, estava para sair para dar lugar a outras pessoas, mas é verdade, Damon Hill para mim, por exemplo, há muita gente, eu tenho um amigo meu inglês que é também um grande fã da Williams, está sempre a dizer que o Nigel Mansell para ele foi o piloto que mudou a Williams. Eu não acho. Eu acho que foi o Damon Hill, sinceramente, que ajudou a mudar a equipa. Eu acho que Mansell foi o piloto mais icónico que passou pela Williams. Até pelo que foi o piloto britânico que mexeu a nação britânica à volta da Fórmula 1 e a seguir a Fórmula 1 e a apoiar a Williams em massa, porque de facto ele tinha essa capacidade mobilizadora. Mas Mansell não está nem sequer no top 10 destes pilotos que eu mencionei, para mim. E tu sabes que o Mansell foi um, como é que diz, foi um piloto traiçoeiro. Ele negociou eu acho que foi ele. A história toda que dizem no livro da Virginia, da mulher do Frank, é que houve um piloto inglês que foi lá à casa e lixou o Nelson Piquet. Não, foi o Mansell, não havia mais nenhum. Assim, e toda a gente assim, e fazer aquilo nas costas de um companheiro e depois dizer à frente, eu sou isto. Não, toda essa história, isso no momento em que estamos a celebrar a Williams é uma história que não é muito simpática, mas toda essa história foi essa história que me afastou da Williams, porque eu, quando o Nelson Piquet estava na Williams, era grande fã da Williams por causa de Nelson Piquet, obviamente, mas a seguir ao acidente do Sir Frank, houve ali uma mudança na equipa, porque o Nelson Piquet tinha sido contratado para ser o piloto número 1 da equipa, tinha essa promessa de Frank Williams, e quando tem o acidente de Frank Williams, no caminho de Paul Ricard para o aeroporto, o Patrick Head acabou com esse acordo sem ninguém saber e sem dizer nada a ninguém. E de repente Nigel Mansell começou a ser favorecido pela equipa contra Nelson Piquet. E isto depois desencadeia, e depois é giro porque isto depois desencadeia o sucesso da Ayrton Senna na McLaren, porque a Honda só vai para a McLaren porque a Williams entra em pé de guerra com o Nelson Piquet, que prefere sair da Williams para a Lotus. E a Honda não queria apoiar a Williams sem Nelson Piquet. Portanto, mas isto é daqueles episódios que a Fórmula 1 está rica e pouco se sabe, mas depois a imprensa consegue manipular e fazer o spin para vender o peixe que lhe interessa. Mas Damon Hill, sim, de facto, um piloto com um percurso impecável na Williams, que foi despedido de forma cruel pelo Williams, campeão do mundo, trocado por Jacques Villeneuve e por Heinz Harald Frentzen, e que é despachado para a Arrows. E para mim na Arrows é que Damon Hill demonstra o seu verdadeiro valor, porque conseguir levar um Arrows quase à vitória no Hungaroring, não é? Só não ganha aquela corrida porque o motor falha a 2 voltas do fim e ele vai em marcha lenta até ao final e é ultrapassado na última volta. Isso só um grande piloto é que consegue fazer. E depois na Jordan voltou a ganhar corridas, ganhou, salvo pelo menos uma corrida com o Jordan, e isso mostra a capacidade que Damon Hill tinha. António, qual é a tua maior recordação da Williams? Olha, eu
comecei a acompanhar a Fórmula 1 no final dos anos 90, início de 2000, e portanto a primeira memória de um Williams é o BMW Williams, em que era conduzido pelo Ralf Schumacher e o Jason Button, a estreia do Jason Button na Fórmula 1. Que era a grande promessa do desporto britânico da altura. Do automobilismo. Exatamente. Portanto, essa é a primeira memória mais nítida da BMW. Mas eu gostava só de dizer que, digamos que esta saída dele, da família Williams, representa, digamos que oficialmente, o fim de uma era em que muitas vezes era-se mecânico, e de mecânico passava-se a piloto, e de piloto a dono de equipa, e que, portanto, para mim há aquele romantismo envolvido em que, daquele sonho de uma pessoa que cria uma equipa do nada e que consegue chegar a uma equipa de Fórmula 1 e até ser campeão várias vezes, e portanto esta venda para a empresa americana é um pouco simbólica do que é agora a nova Fórmula 1, obviamente, que é corporate, não é? E portanto uma nova dimensão e uma nova era de Fórmula 1, obviamente. Isto é o fim do romantismo da Fórmula 1, se quiser. Exatamente. Agora, enfim, em tudo o que se vê é performance, portanto, é tudo com dados, e que, portanto, esse romantismo, aliás, desaparece de certa forma agora com a saída oficial da família Williams, apesar destes últimos anos, para desgosto do Marco, não tem sido muito significante da história da equipa, mas sem dúvida um grande marco da Fórmula 1. Agora, enfim, veremos o que é que os novos donos podem trazer a esta equipa, e o que é que será. É agora uma incógnita muito grande. É só vão trazer isto. Eu, sinceramente, é como tu disseste. É dinheiro, é isso. E pronto, e como disseste, o desaparecimento do Frank Williams e de Claire Williams e de Jonathan, a família Williams, é também o desaparecimento da última equipa que não pertence a um grupo financeiro, ou algo, ou um corporate. Como diz o Salviano sempre nos episódios passados, o corporate desapareceu. Aparece, agora é 100%. A Fórmula 1 agora é corporate 100%. A história, não sei se vocês viram o documentário da Williams, também está na Netflix, acho eu. A história da Virginia e do Frank terem que hipotecar a casa 2 vezes para pagar despesas porque queriam peças, não tinham peças. A história do problema que eles tiveram com os pneus num grande prémio, não me lembro qual é que foi, que eles não tinham pneus não tinham dinheiro para comprar pneus novos, tiveram que vender a televisão, coisas assim. A história tipo acabou, agora espero que venha o Mr. Dollar Man e a equipa saia do fundo, porque eu só quero assim, este ponto para mim este ano o campeonato está de loucos, Grand Prix cada vez estão mais loucos, é terminar nos pontos. Eu não me interessa, e sem ser resistências, terminar nos pontos à frente de carros, se possível terminar à frente Mas eu acho que isso está mais longe de acontecer, Marco. Eu sei, é o sonho. Apesar de que pode acontecer. Apesar de que a Williams pontuou. A Williams consegue dar luta aos As e aos Alfa Romeos dependendo do circuito, portanto isso não está tão longe de acontecer. Agora, precisa de alguns abandonos lá mais para a frente, não é? Para que esses lugares em que a Williams normalmente circula possam ser suscetíveis de dar pontos. E agora é assim, vocês que seguem mais a Fórmula 1 em termos de conhecimento, porque eu estou um bocado afastado, dos grandes prémios que faltam, qual é que será o circuito que pode coisa? Não, mas não há nenhum circuito técnico a partir de agora, acho eu. Sochi. Sochi. Pois é, Sochi, Rússia. O Sochi é um circuito técnico. Istambul é um bocadinho, não é muito, mas tem ali uma parte técnica boa. Portimão é técnico, é altamente técnico.
Eu Agora, acho que Imola, Mugello não é, Imola não é. Quer dizer, eles técnicos são todos, não é? Mas no sentido que estás a falar, talvez Sochi, talvez Portimão, então vou pôr o meu dinheiro em e Sochi. talvez Istambul. Eu Istambul não creio. Lembro-me de uma última corrida lá, e não me lembro de ser assim tão. Eu pensava, ainda estava feliz que talvez South África voltasse, Kyle Lamy, e estava com umas. Porque. Pá, não. Aquilo precisa de muitas obras para Eu voltar a sei, poder pronto. receber a Fórmula 1. Era giro. Eu lembro quando começava lá o Campeonato do Mundo, houve uma altura que começava lá o Campeonato do Mundo, e eram sempre corridas espetaculares. Até porque aquilo parecia que a pista não estava acabada. Na televisão. Dava aquela sensação que a pista não estava acabada, que eles estavam ali a correr num bocado de asfalto que por acaso estava ali. E dava assim uma perspectiva diferente do que era um circuito de Fórmula 1 na altura. Mas não. Agora, este ano, como já vimos, pode acontecer tudo nas corridas, não é? E portanto, apesar de ser previsível quem vai ser campeão do mundo, quem vai ganhar o campeonato do mundo com as pessoas, aliás, isso está mais do que definido, não é? Só uma mega catástrofe é que poderá impedir a Mercedes e a Lewis Hamilton de conseguir os campeonatos. Eu até agradecia que isso fosse decidido o mais rápido possível. Quanto mais cedo isso estiver fora da equação, não é? Portanto, quanto mais cedo a Mercedes e Hamilton segurarem o campeonato, assegurarem este campeonato, melhor é para o resto dos grandes prémios, porque deixa de haver, apesar de que a Mercedes é alemã, e, portanto não vai andar na luta pelas vitórias na mesma, mas não vai forçar, porque já não precisa. E isso poderá dar asa a que haja maior competitividade na disputa pelas vitórias. Mas se não houver chuva ou erros como houve este fim de semana, ou acidentes, desistências, isto vai ser mais do mesmo. E depois o azar da Williams é que este ano o midfield está muito forte, não é? E são várias equipas. É que este ano no midfield tens Ferrari, McLaren, Renault, Racing Point, Alfa Tauri. Muito próximo. E muito próximo em termos de. Entre o primeiro do midfield e o último, a diferença é pequeníssima. Ficam quase todos dentro de um segundo nas qualificações e incluíram ali quase todos em grupinho ou em dois grupos. E depois, como não há tanta capacidade para ultrapassar com estes carros, quando estão a circular carros com rendimentos parecidos, há menos propensão para que haja acidentes também. E, portanto, isso também diminui a possibilidade de haver uma hecatombe de desistências de uma corrida que possa permitir. Mas lá está, a Latifi já pontuou uma vez, e portanto isso poderá voltar a acontecer, e parece-me mais claro que seja Latifi a conseguir do que Russell, porque Russell já vai em ano e meio disto em que não consegue pontuar nenhuma corrida. E vamos ver depois. Vamos ver o que é que isto do party mode, porque eu acho que isto do party mode vai fazer muita diferença nas pistas mais lentas, curiosamente. Porque... Desculpa lá, o Latifi ainda não pontuou. Não, agora estou a confirmar, não pontuou ainda. Não, eu queria que seja ficou fiz dois primeiro. Já ficou 2 vezes em décimo primeiro. Ficou 2 vezes em primeiro. Sim. Então pronto, eu pensava que já tinha pontuado. Epá, era bom. Eu estava agora a confirmar assim, mas epá, onde é que está esse pontinho que eu não vejo? Epá, não, pronto, confundi, já fez 2 décimos primeiro, já fez 2 vezes à porta dos pontos, peço desculpa. Estava a falar, não, é isso. Não, mas não, mas uma coisa que eu estava agora, vocês estavam a falar e vocês comentaram isto, creio que foi no episódio, não foi no episódio passado, acho que foi no episódio passado, que existem dois grupos, há o Mercedes e Red Bull, estão à parte, mas eu sinceramente acredito. A McLaren não está muito longe. A Renault, pronto, só agora é que começou a mostrar. A Racing Point não está muito longe. Não se podem considerar já fazem parte do grupo da frente? Não, o que eu acho que vai acontecer é a Red Bull entrar no segundo grupo. É que eles não ganham corrida. Que a McLaren entrar no primeiro. É que a diferença é que a Mercedes mete um segundo a toda a gente. Ou 8 décimos. O primeiro e segundo grupo, o primeiro grupo passa a ter só uma equipa, que é a Mercedes. É isso, estamos na iminência disso. Vamos ver como é que a Red Bull reage agora em Mugello. Eu não acho que seja uma pista muito favorável ao Red Bull, porque é uma pista muito velocidade e, portanto,
Não sei se o Red Bull vai conseguir ter arcabouço para competir com os Mercedes, mas provavelmente conseguirá destacar-se de McLaren, Red Bull, Renault e Racing Point. Mas estamos na iminência de Red Bull decidir que o que interessa agora é o carro 2022 e deixar de desenvolver este para competir com Mercedes. Aliás, a Ferrari já assumiu que vai fazer isso. Sim, mas agora uma coisa, Diz. Mugello só tem uma reta. É rápido, mas mas só tem uma reta. Mas é enorme. E as curvas são rápidas. Portanto, aquilo em Mugello que vai interessar é ver como é que eles saem da última curva, que é uma espécie de parabólica mais pequena, para a esquerda, curiosamente, não é para a direita, e ver como é que eles conseguem ganhar com o DRS vantagem para ultrapassar na reta. Porque a reta é uma das mais retas do circuito, do circo. Do campeonato, sim. Sim, a reta é enorme. Não estou muito esperançado em ver grandes ultrapassagens nesta pista, pelo que se viu em Monza. Porque os carros têm ritmo muito próximo. Sem este party mode que lhes dá o boost extra para poder ultrapassar. E andava tudo a dizer no fim de semana, não, mas continua a ter a bateria, não sei o quê. Mas o boost da bateria é muito diferente de mudar o modo de motor, o mapa de motor, porque... E é um boost limitado no tempo, não podes utilizar mais do que X minutos. Enquanto o party mode podias fazer voltas, uma ou duas voltas com ele ligado, encostares ali, saís muito rápido numa curva, e quando metes o boost da bateria, então com o DRS, ganhavas uma série de quilómetros extra por hora e conseguias passar. Sem isso, vai ser muito complicado. Estou curioso para ver como é que vai ser. Mas voltando a Williams, Vasco, qual foi o teu momento marcante? Mais marcante. O meu momento mais marcante é a morte do Senna. Porque eu, até o Senna ter ido para a Williams, gostava da Williams, mas sem... com um bocadinho a contragosto, porque não torcia verdadeiramente por eles, porque não estava lá o Senna, que era o piloto que eu gostava. Embora tivesse claramente ali um certo fascínio pela Williams, um bocadinho pelo que já se via, porque a Williams era de alguma forma, eu sei que apesar de todo o poderio que tinha, era um underdog sempre, quando se comparava com a McLaren, porque a McLaren já era aquela grande equipa com uma estrutura muito grande. E a Williams sempre foi um bocadinho, e pegando um bocadinho nas histórias que o Marco estava a dizer, é uma equipa que teve uma ascensão muito grande, lá está, mas a muito custo. E essa história sempre me entusiasmou bastante. Eu acho que a diferença entre Williams e McLaren é que a McLaren progrediu propositadamente para se tornar uma equipa corporate. A Williams manteve sempre o seu espírito garagista. Exatamente. Concordo completamente. E, portanto, no final de 93, quando o Prost se retira e o Senna vai para a Williams, para mim aquilo era um sonho tornado realidade, ainda por cima com aquele carro da Hotmans que era lindo. E quer dizer, quando acontece a morte do Senna, é um momento marcante. Mas não é só a morte do Senna, é o ano todo de 94, eu já falei disso um bocadinho há um bocadinho. A morte do ano todo de 94, a maneira como aquela equipa se reconstrói à volta do Damon Hill e a forma como consegue alcançar o sucesso que conseguiu. Não vamos esquecer que o Williams foi campeão do mundo de construtores nesse ano. E depois disso, de alguma forma, acho que a memória positiva que tenho, eu sei que se calhar isto vai chocar um bocadinho, eu sempre gostei um bocadinho dos pilotos que são mal vistos e mal amados por alguns. E nesse aspecto sempre gostei também do Jacques Villeneuve, porque comecei por ver o Jacques Villeneuve nas corridas nos Estados Unidos. Sempre achei um piloto, sempre achei um piloto com uma garra tremenda. E quando soube que ele vinha para a Fórmula 1, apesar de ele ter tido uma preparação muito bem feita para entrar na Fórmula 1, nunca me vou esquecer do segundo lugar que ele obteve logo. No primeiro fez uma pole position e no segundo lugar o primeiro Grande Prémio da Austrália. O que tornou, gostei muito desse ano, porque não só do ano de estreia do Jacques Villeneuve, mas como do ano a seguir. Os Williams eram bons carros, os pilotos eram interessantes,
eram entusiasmantes. E portanto acho que positivo é essas 2 temporadas, com o Jacques Villeneuve também, e a morte do Senna, acho que é inevitável. Acho que aquela equipa, existe um antes da morte do Senna e depois da morte do Senna. E só para finalizar, para dizer uma coisa que a Williams, como o próprio nome indica, é o Frank Williams. Eu já tinha visto aquela imagem que apareceu este fim de semana, que aparece o Frank Williams a correr. Um tipo cheio de energia, cheio de vida. E depois nós vemos o Frank Williams como o conhecemos. Eu só conheci o Frank Williams de cadeira de rodas, que é uma imagem que é um homem frágil, e sempre toda a gente me espantou quando se dizia que o Frank Williams era um tipo cheio de força e cheio de energia. Infelizmente, eu acho que o declínio da Williams acontece quando o Frank Williams e o Patrick Head também, de alguma forma, se afastam. Acho que a Claire, nesse aspecto, não conseguiu continuar o legado do pai. Apesar da Williams ter tido uns bons anos, sobretudo em 2014, 2015 e 2016, foram anos interessantes na Williams, o 14 e 15 também, mas acho que aí muito impulsionado pela mudança de regulamentos. Como o motor Mercedes era realmente fora de série. Eu acho que a Claire Williams é sem dúvida uma das grandes responsáveis. Por várias razões. Acho que não tinha ali um braço técnico forte que apoiava como existiu, como o Frank teve do Patrick Head. Mas pronto, acho que uma coisa é importante. A Williams vai continuar, os carros vão continuar a ser FW e qualquer coisa, e isso é importante. E temos o exemplo da McLaren. A McLaren e a Williams são se calhar as equipas que mais me entusiasmam, um bocadinho por isso, porque são as duas muito diferentes, ambas têm coisas boas, mas mantêm o seu legado e a sua tradição. E isso é uma coisa importante que vai continuar mesmo com a venda. E isso acho que há que olhar para isto com algum otimismo. É uma mudança de ciclo, mas o legado está lá. Há coisas que eles não vão tirar o S do Senna, de certeza. E o carro vai continuar a ser o FW. Por isso, vamos ser otimistas e achar que a Williams há de ter condições para voltar a ser grande outra vez. Acho que é esta a mensagem que é importante. Sim, e isso também deve ser a motivação de quem compra a equipa, e também tendo em conta as circunstâncias que acontecem. Aqui falámos na altura que muito provavelmente a entrada deste grupo financeiro na Williams deve-se também ao facto de haver um acordo da Concórdia, um pacto da Concórdia assinado, que tem garantido as receitas para a equipa, e a equipa vai operar num novo sistema que é o teto orçamental, que vai implicar menores gastos e, portanto, mais controle nos gastos, e permitirá também à equipa ter outros recursos disponíveis. E, aliás, o Williams não é só a equipa de Fórmula 1, não é? Como é que se chama a outra marca? O Technologies, não é? É o Grupo Engineering Technology. Que é um grupo líder no mercado naquilo que faz, e que durante alguns anos até foi esse grupo essa parte que financiou a Operação Fórmula 1, porque a Operação Fórmula 1 basicamente está a perder dinheiro há uma série de anos, não é? Sim. E depois é equilibrada pelo dinheiro que vem do Williams Technologies ou Engineering Technology, ou como é que ele se chama. E portanto, eu acho que o futuro poderá, de certa forma, apesar de ser uma incógnita, o que é que vai resultar nas alterações regulamentares de 2022, mas a Williams pelo menos tem aqui alguma estabilidade financeira que lhe permitirá recuperar terreno em relação às outras equipas. Eu estou curioso para ver quem é que eles vão contratar. E não estou a dizer para o board e essas coisas, estou a dizer para a equipa técnica, para vários departamentos, para a aerodinâmica, para a engenharia, para tudo isso. Diz, Marco. Não, essa é a parte que eu, para mim, tenho mais, por exemplo, fazendo um bocado de contra-ataque ali ao Vasco, eu creio que a Claire, não, porque assim, eu acredito que a Claire fez o melhor que fez com as ferramentas que tinha ao alcance, e ela, pronto, falando com o meu amigo inglês,
ela foi, seriamente eu acredito que ela foi tão mal aconselhada pelo Toto Wolff. Eu culpo o parte do início do declínio com Toto Wolff. Quando Toto Wolff comprou 25% da equipa, depois 25%, depois o Patty Lowe comprou 5%, e essas pessoas começaram a mandar bitates sobre tudo que era a equipa baixou. Claire Williams também tem uma coisa. Ela era comunicação. Ela não sabia nada de desporto motor. Ela é comunicação. Epá, eu não concordo com uma coisa. Ela teve a formação para ser a melhor chefe de equipa de sempre. Sabes porquê? Porque cresceu com o pai. Exatamente. Não é isso. Ela não podia ser igual ao pai. Eu não sei se era o plano do pai que a filha fosse team manager. Não foi. É o plano do pai, porque o filho Jonathan... Aquilo também começou também com uma coisa que... A luta interna que houve dentro da família. Jonathan e Claire, os dois filhos, aquilo era uma luta descomunal. Não são 3 filhos? Não, são não. Jonathan ficou conta do museu e Claire da equipa. Não, acho que não sei se existe ou não, mas sabes que o Jonathan tinha já uma experiência numa equipa de Fórmula 3000 ou de 3. Ou sim, na Fórmula 2 inglesa. Ele estava na Fórmula 2 inglesa. Eu não sei, eu confesso que isso não isso tem 3. Tem a Claire, o Jaime e o Jonathan. O Jaime não está ligado à equipa, pô. Não. O Jaime nunca eu acho que está, também trabalha na equipa. Eu sei porque eu lembro-me dos 3 porque no documentário que está na Netflix, não é? Da Williams, eu lembro de ver lá os 3 e dos 3 serem entrevistados. Mas só falo. Agora, acho que o Jaime é que não está tão envolvido nas questões de Fórmula 1 e essas coisas. Sim, é como diz o Vasco, tipo, o Jonathan, por acaso é verdade, o Jonathan tinha a experiência de desporto motorizado, porque eu acho que ele também fez algumas corridas, estava ligado a uma equipa Fórmula 2 inglesa, isso tudo. Mas depois que também começa com o problema é que o Frank Williams tem a filha a trabalhar dentro da equipa já, e tem que escolher um substituto. Ele vira-se para a filha começa uma guerra, para a história que eu sei, começa uma guerra entre irmãos. Um puxava para a esquerda, outro puxava para a direita e não se uniram na equipa. E aquilo deu do início tudo. A Claire, pronto, outra vez a tocar a mesma tecla, junta-se ao Toto. Toto mete Susan Wolff como piloto de testes, começam essas histórias todas, como era a primeira mulher que ia ser um piloto da Fórmula 1, piloto da Fórmula 1, blá 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 blá. Isso foi calma lá que já tinha havido mulheres antes dela. Não, mas pronto, era aqui ganhar, ia fazer-se. Pronto, era uma história muito, por aquilo que me lembro. E eu começo a ver que a equipa começa a se despedaçar. Olha, temos aqui uma notícia de última hora. Sérgio Pérez abandona a Racing Point no final da época. Já podemos falar a seguir. Mas, desculpa, continua, Marco. Não, é só para terminar, tipo, e o Vasco tem razão. A Claire, eu não digo que é 100% culpada. Eu digo, pronto, 40%. Eu vou ser 40%, porque 60% dinheiro, o senhor Toto, e o resto e as contas condicionantes. Pronto, a história de Barcelona há 2 anos que vem fazer testes aqui e o carro não está cá, faltam peças porque o Mr. Paddy Lowe não desenhou peças, depois recusa-se a assumir a culpa. São episódios, aquela equipa está marcada por episódios, mas é como diz o Vasco, a partir depois da morte de Senna, a equipa se uniu. A equipa foi arrastada para os tribunais, a equipa andou ali houve um período que o Patrick Ed foi acusado de como é que é? Homicídio involuntário? Não sei como é que é. Involuntário. Homicídio involuntário. Aquilo fez moça na equipa. Foram pormenores de situações que aquilo coisa. Depois o Damon Hill ganhou o campeonato, para mim foi também... Por isso é que eu digo que escolho o Damon Hill como piloto número 1 para mim, porque a equipa renasceu nas cinzas. Mas, para terminar, o problema para mim foi que a Claire se aconselhou com pessoas muito corretas. Depois começou a ter que vender-se, basicamente. Quem paga mais mete um piloto. Eu acho que existe um salto que acontece na Fórmula 1 em que tu entravas na Fórmula 1 quando foi, nem vou dar o exemplo da Williams, vou dar o exemplo da Jordan. A Jordan entra na Fórmula 1 em 91 e muito rapidamente consegue bons resultados. E a Fórmula 1 lentamente foi se transformando numa coisa que
que já não é possível entrar de repente e obter bons resultados, como também não é possível teres um mau carro e de repente teres um bom, de repente passares a ter um bom carro. Tens vários exemplos disso. Tens a Renault, que está desde 2016 na Fórmula 1, que é uma equipa de fábrica e não consegue bons resultados e está farta de enterrar dinheiro ali. A Ferrari também este ano está a demonstrar isso, tem um mau carro e de um momento para o outro não consegue mudar isso. Eu acho que a Williams a determinada altura, a Claire nesse aspecto foi apanhada um bocadinho neste turbilhão e se calhar não conseguiu ter a visão. Uma das coisas que ela sempre se agarrou muito foi o facto de aquilo ser uma equipa familiar. E, aliás, há vários testemunhos disso. Uma das coisas que o Felipe Massa dizia era que era um ambiente familiar que a Williams tinha. O próprio, já não lembro uma vez de uma imagem ou de uma entrevista dele em que falava da maneira como o próprio filho o filho do Felipe Massa era acolhido dentro da equipa. Eu acho que esse salto, essa transformação, a Williams nunca a conseguiu fazer verdadeiramente. Agarrado um bocadinho àquele romantismo de ser um garagista e de ser uma equipa familiar. E hoje em dia a Fórmula 1 não tem espaço para equipas familiares. É um mundo altamente competitivo. Pois, infelizmente, mas é assim. Altamente competitivo e altamente profissionalizado. E acho que a Williams e a Claire acho que foi no Drive to Survive na temporada 2 ou na temporada 1, já não me lembro, confesso, onde fala que nós nunca nos vamos vender para ser uma equipa B. E diz aquilo com muita emoção. Isso acaba por ser... É bonito. É impossível não ficar emocionado ou ter visto este chorrilho de coisas que aconteceu neste último fim de semana. Mas o que é facto, se formos pragmáticos e olharmos para as coisas de uma maneira fria, isso é se calhar a razão pela qual a Williams está no lugar em que está. Não sei se concorda, mas eu tenho um bocadinho esta ideia. Eu acho que o que aconteceu à Williams foi uma coisa que também aconteceu à McLaren e que só agora a McLaren está a sair dessa espiral negativa. É que a era do grande title sponsor acabou. Okay? E equipas como a McLaren... Acabou em 2016. Não. Acabou em 2012, 2013, que foi precisamente quando começa a queda destas duas equipas. E o title sponsor pagava 100 milhões por ano, o que é que era? Ou seja, dava-lhes a garantia financeira para o ano e permitia-lhes ter uma capacidade de desenvolvimento dos carros muito diferente do que tiveram nestes últimos anos. Eu acho que o último grande title sponsor foi o da Vodafone na McLaren, que acabou em 2012 ou 2013, salvo erro. Equipas que vivem de sponsors inevitavelmente chegam a um ponto de ruptura, porque hoje em dia viver de publicidade é um bocado prostituição. Okay? Não é como antigamente, em que a marca se queria associar à equipa e queria a exposição que a equipa dava. Não. A marca agora quer um prestador de serviços. E um prestador de serviços que basicamente baixa as calcinhas e dá o cozinho por 5 tostões. E portanto, quando chegas a uma equipa como a Williams ou como a McLaren que se recusa a entrar nesse jogo, obviamente os patrocinadores começam a desviar-se para outros lados, e os que existem, que já não dão as quantidades de dinheiro que se dava antigamente. E eu acho que a Fórmula 1 ainda não se recuperou verdadeiramente do fim dos patrocínios das tabaqueiras. A Ferrari aguentou o barco porque fez aquele acordo com a Philip Morris, ao ponto de a Philip Morris é que manda na Ferrari neste momento, lá está, prostituição. E a Philip Morris é que ainda hoje paga os salários dos pilotos, não sei o quê, por esquemas, não interessa. Mas de facto, desde que as tabaqueiras deixaram de ser patrocinadores de equipas de Fórmula 1, a coisa mudou muito. E estas equipas que viviam desses grandes patrocínios tiveram que se reajustar. A McLaren está a sair agora porque foi buscar um gajo que foi o Zac Brown, né? Que se especializou em angariar patrocinadores, para além de ser um ex-piloto e que tem uma equipa
equipas de competição e de ser CEO de outras coisas também, mas a grande expertise dele é conseguir ir buscar patrocinadores, e tu vês o carro da McLaren no ano em que ele pegou na McLaren e o carro da McLaren hoje em dia, e tu vês que o carro da McLaren no ano em que ele pegou quase não tinha autocolantes nenhuns, e hoje em dia já falta espaço. Não é? E está sempre a trazer mais, e consegue coisas como trazer a Coca-Cola para a Fórmula 1, coisa que o Eccleston sempre quis e nunca conseguiu. Ele diz no produto, ele diz no End of Survivor, eu não consigo vender aquele espaço, é que ele tem que mudar. Sim, Ele não, e está ele a muda a apresentar o carro. lógica da coisa. O Ron Dennis era inflexível, queria um title sponsor ou nada, não é? O Zac Brown não, opá, eu não me importo que me deem 10% do que seria um title sponsor, mas também só levam 10% da exposição. E então aquilo parece uma coleção de autocolantes o carro. Mas o que é certo é que vai trazendo dinheiro e vai pagando e vai reequilibrando as coisas. Mas o Zac Brown também, desculpa lá, Salviano, ele chegou perto da McLaren e disse assim, olha, temos de pedir, a McLaren tinha quase 1000 funcionários, temos que cortar, temos que mandar embora metade não, pronto, um terço do pessoal. Ele fez uma reestruturação enorme dentro da equipa. Sim, mas essa restauração não foi portanto porque ele quis, mas porque foi obrigado a fazer. Pronto, mas outra conversa. Eu não lhe dou mérito nisso, porque qualquer que fosse o CEO da McLaren naquele momento teria que fazer. Onde lhe dou mérito é nas coisas que ele, por um rasgo pessoal, pela capacidade pessoal dele e pela maneira de pensar dele, muda a equipa e a transforma. E ele, por exemplo, percebeu que Alonso era um produto importante da McLaren. E deu-lhe a rédea que solta. E disse: Alonso, queres correr aqui? Vai correr. Queres correr ali? Vai correr. E percebeu que isso era um imã de visibilidade, de patrocínios, de promoção da marca McLaren, porque quando Alonso ia, era o piloto da McLaren, não era Alonso sozinho. E sempre possível, a McLaren associava-se ao que o Alonso estava a fazer ou queria fazer. E portanto ele nisso foi muito esperto e jogou muito bem com isso, e aliás ele ainda hoje deixou a porta aberta ao Alonso se quiser correr nem indicar para correr com a McLaren, apesar de mudar agora para a Renault e já não ser embaixador da McLaren, mas ele nisso tem essa capacidade, e o Williams não teve ninguém que tivesse este rasgo. O último talvez foi o Adam Parr, que já saiu quando, Marco? Adam Parr que saiu o quê? 14, 15, 16, 15, bem? foi 16, acho que foi 16. Acho que foi 16. Foi o último homem a sério de marketing na Williams, daí para cá nem sei quem é. Olha, mas eu acho que a Williams, uma das coisas que nos deixa desta era híbrida é o carro mais bonito com as cores da Martin. Para mim é o carro mais bonito da era híbrida, em termos de decoração, como ela. Estavas a falar do tanto. É o único carro que eu tenho em miniatura em Portugal. É o único carro que é tipo. E tenho pósteres dobrados do Rothmans, do Canon. Tenho um primeiro carro que eu acho que foi uma foto que o meu pai me tirou quando o BMW era BMW Williams. E quando andaram a testar no Estoril, o meu pai foi lá de propósito só para tirar uma foto porque eu queria muito essa foto e mandei o meu pai dar uma volta enorme até o Estoril, sacar uma foto e disse sim, muito bem. Os únicos carros em miniatura é o Benetton B191 do Piquet, o MP44 do Senna e o Ferrari de 2010 do Alonso. Epá, eu já vos digo qual é que é a minha única coisa que tenho, mas um minuto e já vai. Continua. Vais ficar. Já buscar, isso é uma coisa boa estar em Portugal neste caso isso tudo. Estamos agora também a chegar ao Grande Prémio da Toscânia, não é? Neste fim de semana, em Mugello. Perspectiva-se uma corrida monótona outra vez, e quando digo monótona, parecida ao que foi Spa ou Silverstone, apesar de que em Silverstone as duas corridas foram bastante diferentes entre elas. Mas o que é que vocês estão à espera da introdução de Mugello no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e de correr em Mugello? O que é que acham que os carros, as equipas vão conseguir fazer em Mugello? Podes começar, Marco. Eu, sinceramente, vai ser Renault, Mercedes.
Não sei, Red Bull, não acredito. Eu acho que este vamos ter uma surpresa, vai ser Mercedes, depois agora vamos ter um Renault. Não sei se é Renault oficial, se é Renault Laranja. laranja, porque eu não acredito em Racing Point. Racing Point foi fogo de... Como é que é? Fogo poucadura? Não sei. Pá, isso. Sou fogo de vista, sim. Fogo de vista. Mas não acredito. E talvez, com sorte, o meu Williams bata um pontinho e fazemos a despedida da Claire. Já foi despedida, mas mandamos assim para ela. Saíste, um ponto. António, o que é que tu antevês do Grande Prémio da Toscânia? Além de ser na Toscânia, que já em si é uma grande coisa, não é? Espera, agora desculpa, o Vasco tem um capacete. Isto não pode ser. Continua, António. Não foi. O Vasco roubou um capacete para ver que não sei nada. Deixa chegar mais para trás, Vasco. Está muito em cima da câmara. É pá. E tirar o saco também. Epá, não posso, pá, porque o capacete tem que ser arranjado, que está todo, está com o forro todo estragado. Mas é um réplica mesmo do Senna que eu comprei. Comprei certificado mesmo e tudo, para correr e tudo. Que eu comprei foi pouco depois dele ter morrido, pouco tempo depois dele ter morrido. E é da Bell mesmo, portanto era da marca oficial do Senna. Isto na altura custou-me o equivalente a 550 euros, assim, uma coisa qualquer. Foi uma coisa muito cara mesmo. Contos, o que desculpa? 110 contos. Sim, foi uma coisa muito cara mesmo. Isto foi... Para a altura era um... Sim, foi disparate. Sim, foi. Mas é uma raridade, quer dizer, não é uma raridade, é uma preciosidade. É um gostinho. Epá, mas está com o forro. E eu quando corri nos karts, a brincar, como é óbvio, utilizava sempre. Está com o forro todo da umidade, está todo estragado. Mas vai ser arranjado. Tem que arranjar isto. Muito bem. António, Grande Prémio da Toscânia. Bem na frente do costume, não é? A Mercedes. E depois... eu diria que a Red Bull pode ter ligeira vantagem sobre os outros do meio, ou seja, McLaren e Renault poderão andar bem como andaram em Monza. O que me deixa um pouco de pé atrás é talvez a falta de oportunidade de ultrapassagens, como nós vimos em Monza. Houve menos ultrapassagens do que o costume, não é? Por causa Em Monza, por acaso, houve bastantes ultrapassagens até. O que não houve foi grandes trocas de posições entre carros do mesmo patamar competitivo, se quisermos. Sim, exatamente. Portanto, noutra altura, por exemplo, o Bottas poderia ultrapassar mais facilmente. Poderia haver ali mais trocas entre ali entre o quarto e o sétimo classificado, tiveram mais ou menos a mesma ordem. Apenas se trocaram na box. E, portanto, talvez aconteça o mesmo em Mugello. Mas realmente estou muito ansioso por ver a corrida, por ver a pista em si. Portanto, que sempre descrita nos míticos treinos lá. E, portanto, estou ansioso por ver finalmente uma corrida. E que é também uma parte brutal do mundo, porque eu gosto muito da Toscana. E, portanto, vamos a isso. E já agora o Ferrari com uma cor nova, portanto, especial para... Já apareceu fotografia, não é nada de especial. Eu gosto da cor. Aquele mil em cima amarelo é que dispensava, mas a cor em si... estragaram tudo. Mas pronto. Sim, estou de acordo, mas gosto muito daquele vermelho mais escuro. Infelizmente não vai andar muito rápido, mas isso é outra conversa. Não sabemos. Nunca se sabe. Vai ser especial. Vai ter ali qualquer coisa extra. Eu acho que neste Grande Prémio que a Ferrari vai até cometer uma ilegalidade para fazer um brilharete. Acho que vai ser mais do mesmo. Ou seja, a Ferrari esteve prestes a cometer uma ilegalidade no Grande Prémio de Itália, em Monza. Então? Eles basicamente despiram o carro tudo o que seja downforce. E foi por isso que o Leclerc teve um acidente. Sim, é possível. É possível. E portanto, tiveram a beirinha.
Acho que vai ser mais do mesmo. O atratismo o atrativo do Grande Prémio vai ser mesmo o ver os carros a correr num circuito novo e num circuito muito, muito giro. Agora, em termos de resultados, acho que o interessante do Grande Prémio é perceber qual é que é, porque Monza pode ter, de alguma forma, não ter mostrado realmente o efeito dos party modes, do fim dos party modes, e, e podemos, se calhar, ter uma visão mais clara disso. Agora vai ser mais do mesmo. Mercedes, Bottas a fazer as mesmas coisas do costume. Eu acho que os Red Bull vão estar bastante melhor, porque é um circuito que exige mais chassi e apesar de tudo não acredito que vai ser diferente. Agora vamos ver como é que vai estar o resto, não é? Se McLaren, a própria Renault, e espero que o Sainz faça outra vez um bom resultado. É basicamente isso que eu espero. Pois eu acho que o McLaren vai outra vez ao pódio, apesar de que acho que não vai fazer uma qualificação tão boa. Aí acho que a Red Bull vai estar melhor, mas acho que em corrida a McLaren vai conseguir superar a Red Bull. De resto, não estou à espera que uma corrida assim muito movimentada, mas isto é 2020. Eu este ano não digo que não há nada, acho que é tudo possível. E a Ferrari tem uma vantagem em relação aos outros, é que a Ferrari tem dados da pista, portanto, usou a pista várias vezes nos últimos anos para várias coisas e, portanto, conhece a pista melhor que as outras equipas. A Red Bull esteve lá em 2012, salvo erro, a última vez. A Mercedes nem faz ideia do que é a pista e, portanto, vai ser interessante ver se conseguem, se a sexta-feira... Eu, por acaso, gostava que chovesse sexta-feira. Como é que está o teu Antímio? Ainda não vi o Antímio. Olha, não vi o Antímio, mas vi o Antímio. Deixa-me só dizer-te uma coisa. O grande Antímio da Azevedo. A Ferrari testou em Monza este ano. Em Mugello este ano. Sim, a Ferrari costuma lá fazer várias coisas, não é só a Fórmula 1, também com os carros de estrada e com os outros carros de competição. Olha, o meu Antímio não tem Mugello. Vejam nos vossos, faz favor. Uma coisa que eu vos digo é assim: o que vai passar é que a Mercedes vai com o setup balance e ganhar aquilo tudo na mesma. Não, a Mercedes é a grande favorita, não haja dúvidas nenhumas disso. E aliás, já tínhamos dito isto antes de haver o fim do Party Mode, que o mais provável era a Mercedes ficar destacada na frente, como continuou. Agora, daí a virem já os negacionistas, furacões, Hamiltons, fazer a festa que ficou tudo na mesma e tomem lá, é de ser um bocadinho. Ter um bocadinho as palas nos olhos, não é? E só ver o que interessa ver. Notou-se no sábado na qualificação que os motores Renault estavam melhores e mais perto dos Mercedes, apesar da diferença que houve entre a equipa Mercedes e os motores e a McLaren. Notou-se na corrida que os Mercedes não têm a vontade para ultrapassar que tinham até aqui. Hamilton faz uma recuperação, mas à exceção de alguns, outros eram os carros do fim do pelotão e, portanto, tinha mais do que a obrigação de ultrapassar. Mas dali para a frente já seria muito difícil. E, aliás, ele depois, quando encosta, ele acabou em sétimo ou oitavo lugar, não foi? Sétimo. Ele, quando encosta atrás do Ocon, depois para se aproximar, já se viu à Nora. Portanto, eu acho que isto do Party Mode ainda estamos no início. Acho que se vai notar mais nos circuitos lentos, porque em circuitos lentos com retas pequenas vai fazer muita diferença. E, portanto, agora, se os Mercedes saem na pole position em segundo lugar, o Bottas não faz um arranque estúpido como tem feito, e os dois se vão embora, aí acabou. Mas se algum carro se consegue meter à frente dos Mercedes na primeira curva, os Mercedes vão subir à Nora para ultrapassar. Até porque o Mercedes não está desenhado para ser o carro mais rápido em pista, no sentido em termos de velocidade. Está desenhado para ser o carro mais rápido a fazer uma volta à pista, o que é diferente. Portanto, faz lembrar um bocadinho o que era o Red Bull de 2010 a 2014, ou 2013, que era um carro que estava desenhado para fazer a volta mais rápida à pista, sem ser o carro mais rápido em pista, se é que me faço entender. Portanto, a partir do momento que haja carros à frente dos Mercedes, eu acho que os Mercedes vão ter mais dificuldades para os passar agora do que o que tinham até aqui. Em qualificação, acho que continua a ter vantagem.
A Renault está um bocadinho mais perto, o que poderá mudar a ordem no meio do pelotão, que foi aquilo que falámos também aqui, e a Racing Point é quem vai sofrer mais com isso, porque deixa de ter aquela preponderância na qualificação que depois lhe garantia poder. Isto, por exemplo, a McLaren, se consegue fazer a qualificação ao pé dos Racing Point ou à frente, já não tem que os ultrapassar depois na pista, não é? Já está à frente. E isso é uma diferença grande em termos do meio do pelotão. Mas eu gostava de acabar o programa de hoje com a minha memória mais marcante dos Williams. A Williams foi a equipa que ganhou o primeiro grande prémio que eu fui ver ao vivo. Foi o Grande Prémio de Portugal em 1995 e David Coulthard ganhou essa corrida. Curiosamente, também foi a equipa que ganhou o segundo Grande Prémio que eu fui ver ao vivo. Foi o Grande Prémio de Portugal em 96 e Jacques Villeneuve ganhou esse Grande Prémio. E ganhou esse Grande Prémio fazendo uma das melhores ultrapassagens da história da Fórmula 1, que foi aquela ultrapassagem na parabólica por fora. Já não lembro quem é que foi. Ao Schumacher. Foi ao Schumacher. Varela, exatamente. onde é que tu estás? E com isto acaba aqui o programa de hoje, agradecendo ao Vasco, ao António e ao Marco por terem vindo. Espero que voltem em breve. O Vasco já sei que posso contar com ele para a semana, se tudo correr bem. Mas António e Marco são sempre bem-vindos quando quiserem vir ao Vamos Falar de Fumo. Desejar-vos a todos um grande prémio da Toscânia, que seja um grande prémio pelo menos divertido, mesmo que não seja louco como foi o Grande Prémio de Itália, e desejar-vos uma grande semana a todos os que nos cheguem, ouvem e veem o Vamos Falar de Fumo. Obrigado a todos e até para a semana. Um abraço, obrigado. Abraço, obrigado. Um abraço.